técnico, o elenco e a diretoria. Com cara de técnico ainda, né? Pra todo que mundo é visto certamente internamente como um cara como técnico. Então, assim, Bruno, quem que toma as decisões do futebol? Ou o Lugano, que já admitiu que não toma muitas das decisões, pra mim ficou e também muito não tem claro experiência. Quem tomou as decisões foi o Raí. Mas qual desses caras tem experiência no mercado, Bruno? Sim. Qual desses caras já passou por dificuldade? Qual desses caras já montou um baita elenco e foi campeão? O São Paulo precisa contratar um executivo com experiência comprovada. O Pássaro até pegou responsabilidades que não seriam dele, justamente porque tem esse vácuo. Sim, Nessa exato. brecha, o Pássaro acabou acumulando coisas ali, algumas até bem, mas enfim, Professor, é um processo atribulado. Daqui a pouco as notas, tá? Boa. Dos jogadores. Ruins. Você que vai avaliar. Mensagens antes e depois eu vou chamar o Edu, porque ele tá lá no CCT da Barra Funda e o Edu parece que tem informação aí pra gente. Vamos ver o que tá rolando por lá. O Ricardo mandou, o São Paulo não vai ser campeão de nada enquanto o Leco for presidente. O problema vem de dentro e acaba atacando os jogadores. O Elton diz que os problemas no São Paulo vão além do campo. Jogadores e comissão técnica têm que reformular geral, começando pela presidência. Talvez tenha sido mesmo melhor cair agora na Libertadores para o clube acordar e tomar as atitudes necessárias. Mas tá, essa história faz quanto tempo também? Mas assim, o Tolima do Corinthians foi um catalisador de mudanças lá, né? Sem mudar o técnico, mas muita coisa mudou. Tinha medalhão acomodado que foi embora. O Carlos não foi para jogar Verdade. na Colômbia. Simplesmente não foi e não jogou mais no Corinthians. Não adianta nada trazer um técnico novo se mudar a panela de jogadores que já está. Pois se o jogador não quiser jogar, não tem técnico que faça isso mudar. O problema é que tem um Tolima atrás do outro na vida do São Paulo. A gente mostrou ali a lista. Mas, por exemplo, até essa zoação que o pessoal faz com o Tolima, o São Paulino já perdeu também. Ah, já. Cara, mas foi isso que eu falei. A instituição ela é gigantesca. Hoje os caras meio que tratam Aí o cara São vai Paulo responder com o Tajeres Day, com o Colón Day, com Defensa e Justiça, com o Audax, com a O pessoal tava até recuperando agora, que o pessoal tuitava na época, time grande não cai em pré-libertadores, blá, blá, blá. Então. A língua, o chicote tá, né? É o chicote do quê? Não, do quê? Da alma. Vai? Da alma. Da alma. Ai. Eduardo Afonso está no CCT da Barra Funda, do lado de fora. Edu, o treino tá confirmado. Quem comanda o treino? Qual que é a programação do São Paulo aí para logo mais, Edu? Tudo bem, Vicari? Grande abraço, fã de esporte, comentaristas. Não me faça perguntas difíceis, Vicari. O treino, sim, está confirmado. Se será aberto como estava previsto ou não, não sabemos. Quem comanda o treino estão decidindo numa reunião que não está acontecendo aqui. Está acontecendo fora daqui. Pode ser no Morumbi, acho que é até uma tendência que seja lá, ou pode ser na casa de alguém. Tenho comigo que a tendência é que assim que terminar essa reunião, será comunicado que Jardine não será mais o técnico do São Paulo. Mas não vai significar dizer que não será mais funcionário do São Paulo. Porque nesta reunião, o que estão tentando motivá-lo a permanecer ou na comissão técnica, o que eu acho pouco provável, porque se vier outro técnico, você vai trabalhar com um cara que te substituiu, fica uma situação até um pouco desagradável, constrangedora, eu diria. Mas talvez numa função na base que não seja treinador, mas que ajude uma integração ainda maior. Ele tem muitos méritos na base de São Paulo, conquistou muitos títulos, o São Paulo apostou muito nele, em todos os aspectos, né? E crê ainda num futuro do Jardine promissor no futebol e não queria mandá-lo embora definitivamente. Gostaria que ele permanecesse em outra função, é essa a informação que eu tenho aqui da porta do CT. Esse é o motivo da reunião, que ele vai sair do comando do São Paulo, a não ser que aconteça uma reviravolta fora dos padrões, isso é certo. Existem muitas perguntas agora, a partir dessa notícia que pode sair a qualquer momento, né? Eu estou aqui com o Twitter do São Paulo ligado, que é nele que será divulgada a saída do Jardine, e por enquanto não foi. A partir do término desta reunião, e do que for decidido lá, é que chegam as informações aqui de como será não só o dia de hoje, em relação até quem comanda o treino, e aí aqui você tem, para comandar o treino, o Carlinhos Neves, até porque provavelmente para a grande maioria dos atletas será um treino regenerativo, sem a necessidade de um técnico. Tem o Sandro, que é o auxiliar do Jardine, que pode dar esse treino hoje à tarde, dependendo também da situação dele. A grande pergunta é, quem será o substituto do Jardine? Quais nomes do mercado atual se encaixam na política financeira do São Paulo? Seriam nomes que o São Paulo acredita que podem dar o padrão de jogo que não veio com Jardine, conquistas que não vêm há tanto tempo com a camisa do São Paulo. Cuca
Cuca é um nome muito forte, mas muito forte mesmo. Só que duas questões impedem cravar o nome do Cuca ou apostar que será ele. Primeiro, a condição médica do Cuca, todos sabem, fez um procedimento no início do ano, largou o Santos, inclusive, por esse motivo. Não há ainda uma informação, pelo menos eu não a tenho, de que o Cuca está totalmente liberado para exercer o seu trabalho de técnico, que requer aí uma saúde, diria, perfeita, principalmente numa situação como essa do São Paulo de pressão. Outro aspecto importante com o Cuca é o aspecto financeiro. O Cuca sempre se colocou nos últimos anos como técnico bem pago, no rol dos mais bem pagos do futebol brasileiro, o que foge à rotina dos últimos anos de teto salarial para técnicos do São Paulo. Osório, outro nome que é sempre muito bem visto, principalmente pela torcida, saiu numa condição bem complicada, uma transição de diretoria, uma proposta irrecusável para ir a uma Copa do Mundo. Enfim, está fora da seleção paraguaia desde ontem e sempre mostrou muito carinho pelo São Paulo, como tem recebido muito carinho dos torcedores do São Paulo. E aí tem vários nomes no mercado aí que a gente pode aqui, que foram especulados nos últimos dias e que podem ser citados. Jair Ventura, Roger, Luxemburgo, que sempre teve muita resistência aqui no São Paulo, mas quem sabe essa resistência é quebrada e ele vem, enfim. Grande outra dúvida, Vicari, se o Jardine sair, e a informação que eu tenho é que o Mancini não vai treinar o São Paulo em nenhum momento, que seria até contraditório o Mancini, pelo que ele disse na apresentação na Florida Cup, e o que o Raí e membros da diretoria colocaram, seria contraditório, mesmo que fosse apenas um jogo, colocar o Jardine como comandante do São Paulo contra o Corinthians. Quem vai estar à beira do campo no final de semana, se não tivermos um técnico contratado? O Sandro, que talvez fique aqui, foi técnico do Coritiba nas categorias de base. O Orlando Ribeiro, campeão da Copa São Paulo. O Visoli, que me informaram que está de férias, mas que é um cara já experiente, foi campeão do Sub-23, já treinou há muito tempo, é treinador há muito tempo de categorias de base. O Carlinhos Neves, que é preparador físico, mas já ocupou no banco em algumas expulsões de técnicos a função ali de treinador interino durante parte dos jogos. Muitos pontos de interrogação, Bruno, que nós estamos tentando desvendar por aqui com a chegada de dirigentes, mas a chegada mais importante é da informação do que foi definido nesta reunião que está acontecendo agora fora do CT da Barra Funda. Por isso que eu vou seguir por aqui, estou à disposição de vocês para alguma dúvida e para o restante do programa, caso apareça a informação e tenhamos uma linha de raciocínio para seguir sobre o futuro do São Paulo. Bom, Edu, então você vai tentando desvendar aí todos esses pontos e assim que você tiver alguma nova informação, você passa aqui pra gente, tá bom? Até daqui a pouco, viu, Edu? Valeu, Vicari, tô por aqui, na porta, porta do CT. O que passa de torcedor aqui, berrando o nome do Tajeres, você não tem noção. Aliás, toda hora passa um e grita, Tajeres! Aí você fala assim, vou gravar passagem. Não é Edu? isso. Conta como Aliás, Conta. o Edu sabe disso, a gente sofre muito, um CT ao lado do outro, e a gente tá lá gravando passagem, tá no finalzinho, passagem de uns 2 minutos, que é difícil, você decorou tudo. Não, no finalzinho vem um... Aí você já... Aí você tem que manter a postura, mas chega ali na terceira, quarta vez... Não, já foi. Já é indignação total, né? Aquela assim, que é o sol tá bom, não sei o que, iluminação não passa nenhum carro atrás, e quando você tá terminando... Bruno, mas sabe o que chama atenção em cima do que o Edu falou? O quê? A possibilidade de ter alguém no banco de reservas sem qualquer intimidade com o elenco. Isso O Visório tá de férias. E outra coisa... Então... O Visório tá de férias. Ali, da O técnico campeão da Sub-20 conhece os caras de nome, mas o Edu conhece o Anthony, conhece o Anthony e o Luan. Os jogadores nem conhecem o cara, o Orlando. Quer ver? Eu tenho até o Edu tá ouvindo a gente, né? Tá ouvindo. O Edu, eu tava contando aqui da época em que eu cobri o São Paulo, o Edu também tava lá pela Rádio Bandeirantes. E aí, em 2005, e nesse período todo, o São Paulo era temido, era o São Paulo da Libertadores. O Edu, você que está há tanto tempo no São Paulo, eu falei aqui dessa mudança, o Muricy falou que parou no tempo, todo mundo fala isso. Eu queria que você trouxesse a tua experiência, um relato rápido de como é que você viu essa mudança nesse período de jejum do São Paulo, esses insucessos, o que eles representam para quem está aí todo dia, entendeu? Eu queria que você fizesse esse relato. Então, Xará, tudo bem com você? Um abraço. O Palmeiras tá aqui do ladinho agora. Tá bom trabalhar ali, né, Edu? Lá não tem crise, ganha tudo, dinheiro à vontade. Aqui é que tá difícil. Você pulou bem de muro, Edu. Seguinte, Edu, acho que números resumem qualquer relato, né? Não só meu, como do torcedor são paulino. Sem títulos desde 2012. Muitos consideram o título da Sul-Americana secundário, então sem um grande título desde 2008. Em 2015, aquela bagunça política da saída do Aidar, da entrada do Leco no mandato tampão.
Antes, o Juvenal esticando o seu mandato através de uma mudança estatutária. E aí os números dos técnicos nos últimos anos é que provocam, para mim, assim, uma grande surpresa. O Leco, que assumiu assim que o Osório foi demitido, o Aidar havia contratado o Doriva, o Leco já vai para o seu 9º técnico desde outubro de 2015. Fazendo uma conta rápida aí, em 3 anos, quase 10 técnicos, cada 3 meses uma troca de técnico. O Raí, que chegou com uma proposta executiva diferente, baseada na Europa, vai trocar agora o seu 4º técnico, vai para o 4º técnico em 14 meses, nem 14 meses completos de trabalho. E aí não tem como o Raí falar assim, mas eu não sabia da situação, porque todos lembram que antes dele assumir esse cargo executivo, ele fazia parte do conselho de administração do clube, que se reunia às vezes no Morumbi e que tinha ciência total de todos os aspectos que envolvem o futebol do São Paulo, tanto financeiros como de poder comandar, enfim, todos esses aspectos eram do Raí, de conhecimento do Raí. Ele assumiu sabendo o tamanho da bucha que ia enfrentar. E já vai para o 4º técnico no período dele. Então, acho que esses números, Edu, são um relato verdadeiro da situação do São Paulo nos últimos anos. Bom, E o Edu... relato de quem está 20 anos já no São Paulo. Então, Muito mais que 20 anos. Então, sabe o que acontece, Bruno? É tudo que a gente já falou, ainda vai acrescentar em mudança de estatuto. Sim. Aí fica complicado. Será que é só o técnico o problema? Edu, obrigado, viu? Você volta então assim que tiver novidade, tá bom? Agora, o Edu tava lembrando Abraço, aí, bom programa. E a gente tava discutindo se é a pior fase, pior momento. Pô, os caras mudaram. Mas aquela fase ali do Aidar... E Libertadores para o Tricolor agora, talvez só em 2020. Nesse momento, o sentimento que domina é a frustração de não ter dado a nossa torcida. Era tudo que o nosso grupo queria, era sair daqui hoje com a classificação. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio da torcida, a presença, especialmente o apoio dela durante os 90 minutos, enquanto o jogo rolou, a torcida fez a sua parte, nos motivou muito, a chegada no estádio foi inesquecível. O grupo está bastante frustrado, né? O sentimento do vestiário é o mesmo que meu, de bastante frustração. A gente sonhou muito com essa Libertadores, o grupo todo, o clube. E, enfim, hoje fica uma noite bastante triste aí para todos nós. Um time que não faz gols, que tem poucas jogadas táticas. Um time que precisa rever conceitos. Minha nossa. Indignação é uma palavra pequena para o protesto que a torcida fez, aliás, pacífico. O que não foi pacífico é que depois dessa manifestação, na linha de metrô que estava fechada, claro, ficavam protestando, não é? Demorou mais, chegou lá, o pessoal chegou lá, não tinha mais metrô. Aí resolveram depredar. Porque assim, as pessoas acham que o que é público, que também é delas, não é? É assim que elas pensam. Vão lá, quebram, não estão nem aí. Fazem isso na Marginal, aqui com os vidros ali da USP. Não estão nem aí, ninguém está nem aí, né? Que alguém pague, só que somos nós que estamos pagando, não é? Eu já fiquei brava, já quebrei um abajur na minha casa de cristal de uma loja chique aí dos Jardins, eu paguei, foi no meu bolso, ninguém foi lá pagar. Então, assim, acho que as pessoas, às vezes, têm que ter um pouquinho mais de respeito pelo que é dos outros. Todo mundo sofre, a situação do São Paulo não é de hoje, que é uma porcaria, em campo, fora dele, gestão que não vem acertando, ídolos queimados, jogadores que são ótimos em outros clubes e chegam no São Paulo, não funcionam, são pressionados e não dão a resposta.
Não é? Então, tá na hora do São Paulo acordar para o mundo que é um time de tradição mundial. Não é um time importante no Brasil. É um time respeitado mundialmente. E o São Paulo merece isso. Então, Denilson, eu sei que você está indignado, vai ter o seu momento aqui, porque... Melhor não, hein? Ontem no grupo ele estava irreconhecível. Melhor não. Que ele é sempre calminho, não é? Da Melhor não. piada, da brincadeira, fala as coisas com coerência quando precisa. Isso aí não é sub-15 não, sub-14, sub-12 não. Esse é time principal, hein? Vamos se ligar, hein? Vamos se ligar. Vai, Renata. O Fernandinho Fernandes, ele está na porta do CT do São Paulo. Tinha uma informação, não sei se aconteceu, ele vai atualizar, mas muita gente dizendo que seria feita uma reunião, apesar do Raí, do pessoal saírem do Morumbi, todos saíram lá por volta das 2h, mas era aguardada uma reunião hoje e cedo e que definiria o futuro do Jardine. Fernandinho, para você, bem-vindo ao Jogo Aberto, boa tarde. Eu queria saber se essa reunião aconteceu, se ela vai acontecer, qual é a situação neste momento em relação à permanência ou não do André Jardine. Boa tarde, Renato. Um abraço para você, para todos ligados aí no Jogo Aberto. Um abraço para o Denilson, para todos que nos acompanham. Olha, Renata, aqui no Centro de Treinamento essa reunião não aconteceu, porque o Raí não está por aqui, o presidente. Ela deve ter acontecido e deve estar rolando ainda fora aqui do CT. O time treina à tarde e a situação do Jardine, oficialmente, ele ainda permanece como treinador do São Paulo. Mas extraoficialmente o time já corre atrás de um novo técnico. Cuca é o nome mais forte para assumir o São Paulo, mas ainda depende da sua recuperação. Ele sofreu uma cirurgia no coração no final do ano e por isso essa situação está sendo melhor avaliada. Aguardam até uma confirmação do Cuca se ele já tem a liberação médica para poder assumir o São Paulo, caso o convite venha a se concretizar de uma maneira oficial. Juan Carlos Osório, que há instantes atrás você acabou destacando, já passou aqui pelo São Paulo, saiu da seleção do Paraguai e sempre tem o nome do Vanderlei Luxemburgo, apesar da resistência de muita gente aqui no São Paulo, é um nome que está à disposição no mercado. O Jardine realmente não venceu no São Paulo, em 15 jogos foram 8 derrotas, apenas 4 vitórias, uma situação delicada. O São Paulo fica aí com um buraco com essa eliminação na Libertadores de pelo menos 22 milhões de reais e por isso a situação é extremamente delicada. Mas, Renata, queria apontar alguns números aqui também que refletem o problema que vive o São Paulo. Entra ano, sai ano, faz time, troca time e a situação não se encontra. O presidente Leco, ele assumiu o São Paulo em outubro de 2015. Confirmando a troca desse treinador, a saída do Jardine, será o 9º treinador na gestão do treinador. E o Raí, que está há 14 meses no comando, será o 4º treinador que passa pelas suas mãos. Em média, o Raí, a cada 6 meses, o mesmo acontecendo com o presidente Leco, o São Paulo troca de treinador e essa é uma situação extremamente delicada, porque é muito difícil você ter sucesso com uma rotatividade tão grande de profissionais. Nesse momento aqui no CT, silêncio absoluto, ninguém por aqui, apenas o pessoal da assessoria de imprensa chegou há instantes e a gente guarda a confirmação. Domingo tem o jogo contra o Corinthians, não se sabe se o Jardine permanece no comando até essa partida, mas a diretoria se mexe para tentar arrumar um novo nome. A informação que a gente tem é que o Jardine deve ser preservado, eles confiam no trabalho dele, talvez tenha queimado etapas, assumindo nesse momento a equipe principal, mas de qualquer maneira, se ele quiser, ele deve ser preservado aqui na comissão fixa do São Paulo. Cuca, Luxemburgo e Osório, nomes fortes para assumir o São Paulo nesse momento, mas eu repito, oficialmente, Jardine ainda é o treinador do São Paulo, Renato. Obrigada, Fernando Fernandes, com informações diretamente do CT do São Paulo. Denilson, duas coisas. Primeiro, eu queria falar sobre essa situação do Jardine com você. Alguma coisa nova, essa história de Osório, Luxemburgo, Cuca, é por aí mesmo ou isso não procede? A verdade é que o São Paulo está com dificuldade em achar algum treinador para dirigir o São Paulo, que a questão da saída do Jardine ela é certa, isso eu não tenho dúvidas. Agora, cabe ao Jardine se ele vai aceitar exercer uma outra função dentro do clube, que eu imagino que seja voltar para dirigir as categorias de base, sub-20, por exemplo, que é onde ele, antes de ele chegar no profissional, ele estava. Se você fosse ele aceitaria essa redução de cargo? Não, se eu fosse ele, não. Se eu fosse ele, eu sairia e tentaria a vida em outro clube, enfim. O mercado ele é muito amplo, né? A gente vê uma rotatividade de treinadores gigante no futebol brasileiro. A gente tem um exemplo mais recente, é o Loss, que teve essa mesma situação no Corinthians, essa mesma pressão no Corinthians, acabou saindo e está fazendo um trabalho
Mas foi eliminado na Copa do Brasil ontem, né? Mas ele está fazendo Pela um trabalho, Avenida do Rio Grande do Sul. um trabalho bom no Guarani, né? Ganhou alguns jogos, tá? Ganhou do Enfim, para ele também é uma experiência. Só para lembrar, não tem como não lembrar o que fez o Rogério Ceni. Também um ídolo do clube, mas precocemente aceitou o cargo de ser o treinador, acabou sofrendo a pressão, como vem sofrendo o Raí. O Raí não vai deixar de ser ídolo nunca. Como atleta, ele fez muito pelo São Paulo e a gente tem que aplaudir realmente o que ele fez como atleta. Só que como dirigente, está cometendo seus erros. A responsabilidade, ela tem que ser dividida. A responsabilidade de quem colocou o Jardine lá foi de quem? Foi do Raí, não foi? O Raí, semana passada, falou que o Jardine ficaria. Então, assim, a informação que eu tenho é que o Jardine não será mandado embora do São Paulo. Ele será transferido para uma outra função. Essa função, não sei qual. E o Raí só sai se pedir demissão. Então, assim, essa é a informação que eu tenho de agora. O Fernando Fernandes trouxe a informação que o São Paulo treina à tarde. E essa reunião entre os diretores e, enfim, presidente e tudo mais, essa reunião já aconteceu ontem no Morumbi. Essa conversa informal já aconteceu no Morumbi depois do jogo. A verdade é essa. Agora, especificamente o Jardine. O Jardine não está dirigindo sub-15 e sub-12. Ele já entrou, na minha opinião, ele já entrou com o time errado ontem. Você não pode entrar com dois centroavantes que praticamente exercem a mesma função, que é o Pablo e o Diego Souza. Ou você entra com um, ou você entra com outro. Você não pode colocar o Antony faltando 2 minutos de jogo. Ah, mas teve mais 5 minutos, né? Ah, nossa, 7, 8 minutos teve o Antony. O Antony tocou na bola uma vez. Não dá para jogar a responsabilidade nesse garoto. Na minha opinião também, ele tirou o Elinho quando o Elinho estava tentando fazer alguma coisa no jogo. Era o melhor momento do Elinho no jogo. Para colocar o Nenê, que é outra história. Para colocar o Nenê, que entrou bem. Que das alterações, o Nenê entrou bem no jogo. É que o Nenê não é jogador para entrar bem. É jogador que já deveria sair jogando bem. Pela experiência e pela bagagem que ele tem no futebol. Não sei qual foi a função do Nenê em campo. Se ele entrou, se ele entrou para jogar aberto ou não. Mas se ele entrou para jogar aberto, ele desobedeceu a ordem e com razão, porque ele flutuou muito no meio de campo do São Paulo ontem. Vamos discutir muito isso, hein? Porque tem muitos detalhes aí envolvendo essa eliminação do São Paulo. E já a gente fala de Copa do Brasil, do Vasco, que está classificado para a decisão da Taça Guanabara, e ainda o Corinthians, que joga contra